Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olá, estamos de volta com mais um episódio de domingo. E eu não sei se você está assistindo no domingo, e ele também não está sendo gravado no domingo, mas é o dia que eu escolhi para postar para vocês. Esse é o último vídeo que eu estou gravando em 2022 e também o primeiro vídeo que vai ao ar em 2023. Então a gente pode começar pensando que é o final de um ciclo e o início de outro ciclo, considerando que anos podem ser vistos como ciclos, mas na verdade a gente pode pensar em diversos ciclos. A gente pode pensar em ciclos de dias, de semanas, meses, anos, vidas, horas, minutos, segundos, instantes. E aí cabe a vocês como vocês vão determinar esses ciclos, né? Pensando em ciclo, aquilo que tem um começo, um meio e um fim e volta a se repetir, tá? Então, sim, existe um ciclo de um ano se a gente for pensar em como está organizado o nosso tempo. Eu sou o Renan Marcel Barros dos Santos, às vezes chamado de Renanzinho, às vezes chamado de Renan Santos, e ultimamente eu venho assumindo cada vez mais o meu nome, que é um nome composto, que é o Renan Marcel. E durante muito tempo eu fui resistente a esse nome, e hoje acredito que está se tornando meu nome, entre aspas, artístico, ou talvez até nome profissional. Então, olá, galera! Se você já assistiu outros vídeos dessa série Episódios de Domingo, não podemos deixar faltar a pranchetinha, em que eu faço meu roteirinho, que são as coisas que eu vou trazer para vocês, e hoje tá, ó, incrível. Incrível, vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Não pode faltar também o nosso cafezinho, que é um belo de um café, né? Já ouvi dizer que é muito café. E eu até pensei em usar outra xícara. Pensei em usar essa xícara aqui, ó, que eu ganhei da minha mamãe de Natal. Então ela fala sobre ser professor. Só que aí tem uma questão, essa xícara que vocês não iam ver, que eu estou bebendo meu cafezinho. E aí eu vou contar rapidinho a história dessa xícara. Quando eu me mudei de 2013 para 2014, minha mãe ela estava me ajudando a fazer o meu enxoval. E ela queria me dar uma xícara. E ela sempre me dá xícaras, né? Então eu tenho muitas xícaras, acho que todas as xícaras que eu tenho eu ganhei da minha mãe. Então ela já me deu xícara do Pokémon, deu uma outra xícara que eu não faço ideia de onde ela tirou aquilo, mas é uma das xícaras que eu mais uso. E eu não queria ganhar presentes, eu tenho questões com presentes. Eu não gosto de ganhar presentes, eu tenho muita dificuldade para dar presentes. E eu não gosto assim, eu fico desconfortável. Claro que a gente gosta de ganhar presentes, só que eu não queria que ela se preocupasse em me dar presentes. E eu lembro que eu falei, e na época eu estava bebendo muito chá. E eu tentei colocar uma dificuldade ali para ela não me dar essa xícara. E ela falou, e eu falei assim, mãe, eu não quero uma xícara. Ela falou, vou te dar uma xícara bonita para sua casa nova. Eu falei, mãe, eu não quero uma xícara. Até porque eu gosto de beber no copo, porque o copo é transparente. Aí eu consigo ver a cor do chá. Na verdade, eu inventei ali na hora uma coisa para dificultar. E ela não me dá a xícara. Pois vocês acreditam que ela foi atrás de uma xícara transparente? E eu gosto muito dessa xícara transparente, eu tenho um parzinho dela. E tem um significado, na verdade tem um sentido para mim, né? A gente já falou sobre significado. Então, mais uma vez, obrigado, mamãe. Contribuindo aí, ela nem sabia que 8 anos depois essa xícara ela ainda estaria ali resistente, contribuindo para vocês também. Gente, vamos lá. O Renan tá maluco! O Renan está louco! Por que eu tô dizendo isso? Porque essa semana, na última semana, eu encontrei com uns amigos que sabiam que eu estava dando início ao canal. E conversando ali com eles, eu perguntei, falei, gente, quantos vídeos vocês acham que eu estou? Eu não vi exatamente a data que eu comecei, mas eu acredito que deve ter
sido ali em final de outubro, meados de novembro, alguma coisa assim, tá, gente? Que eu comecei com o canal, tá? Acho que é meados de outubro, finalzinho de outubro. E aí, alguns amigos que talvez não estejam acompanhando tanto, eles falaram, uns 10 vídeos. Aí outro, uns 15 vídeos. Aí outro, acho que uns 20, assim, ó. Porque a gente tá num grupo de WhatsApp e eu sempre falo, gente, eu vou gravar um negocinho ali, ó. E aí é sempre assim. Ele falou, não, o Renan tá gravando bastante, ele deve estar chegando em 20 vídeos. E essa semana... E aí eu falei pra eles, gente, semana que vem eu tô indo pra 100 vídeos. E aí, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu acredito que deve estar em 105 vídeos. E aí, um dos meus melhores amigos, ele arregalou o olho assim e falou, você tá maluco? E aí, eu comecei a rir. E ele começou a contar para as pessoas que a gente estava numa festa, eles começaram, o Renan tá maluco, o Renan tá louco. E aí, eu achei engraçado, mas depois isso me tomou de um jeito não tão positivo, mas refletindo, né? Eu acredito que eu faço muito esse exercício de receber as críticas e o que eu faço com essas críticas. E acredito que é isso. Eu não acho que eu esteja maluco, talvez eu seja maluco. Mas, gente, eu vou trazer para vocês 4 perguntas e aí eu vou tentar conectar de alguma maneira como o Renan se tornou um maluco, entre aspas, mas quais são as minhas características? E a partir de 4 perguntas eu vou tentar trazer para vocês uma maneira de repente, vocês conseguirem conhecer melhor quem são vocês e qual pode ser o propósito de vida de vocês, tá bom? Esse é um conceito, galera, que eu não conheço tanto, ele chegou para mim a partir de um podcast que eu estava ouvindo, sobre formação pessoal também, de uma psicóloga, não sei exatamente o nome dela, mas ela trouxe pela primeira vez o conceito do Ikigai. Ikigai, que é um termo japonês em que se trata, eu anotei aqui, né, para falar com vocês, para vocês com mais precisão, significa motivação para viver, razão de existência. E aí esse Ikigai, conforme você vai se conhecendo e se aproximando dessa sua razão de existência, mas de alguma maneira ele visa uma vida com bastante harmonia, longevidade e uma satisfação plena. E é claro que isso é mutável ao longo do tempo, então você não vai ter algo que vai ser para sempre o seu Ikigai. Então, esse Ikigai ele pode estar em constante transformação. Mas aí cabe o nosso olhar atento para ver se algumas coisas, algumas questões que nos cercam, nos tangenciam, elas ainda ajudam, elas contribuem para responder ao nosso Ikigai, que às vezes é um chamado, às vezes é uma escolha. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta é: o que você ama? E pode ser qualquer coisa. E eu fiz essa aula com os meus alunos em projetos de vida, e eu acredito que foi uma das melhores aulas do meu ano, porque eles ficaram assim, ó, impressionados com as próprias respostas deles, e isso contribuiu muito para eles se conhecerem. E são perguntas que depois que eu me deparei com elas, eu constantemente eu venho me revisitando a partir dessas perguntas. Então, o que você ama? E pode ser qualquer coisa, você tem que amar. O amor, né, esse sentimento, ele é da ordem da vida privada, a gente já falou sobre isso, é da ordem do indivíduo. Então tá tudo bem se você escolher amar. Por exemplo, no meu caso, eu coloquei 3 coisas que eu amo e eu vou me utilizar como exemplo, tá bom? Eu coloquei que eu amo música, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de música, só para vocês terem uma ideia. Em 2019, eu comecei a ir em shows em junho. E eu contei que de junho até dezembro eu fui em 32 shows, sem contar as aproximadamente 23 saídas para dançar forró. Então, mais da metade do ano, eu cheguei a sair 50 vezes, mais de 50 vezes para ir ouvir musiquinha. Então, eu gosto muito de música, eu amo música. Eu coloquei que eu gosto muito de jogos.
e quem me conhece, assim, eu sempre estou jogando alguma coisa, né, acho que mais, assim, ao longo da vida, mas cheguei a ter uma coleção de 250 jogos de tabuleiro, então é uma coisa que eu amo muito. Ainda tenho alguns joguinhos, mas eu já não estou mais viciada ali. Deixou de ser vício e passou a ser uma coisa saudável, tá? E talvez o que eu mais ame tenha a ver com comunicação. Eu amo me comunicar. Eu amo estar com pessoas. Eu amo pessoas. De fato, hoje, na minha vida adulta ali, estou com 33 aninhos e eu percebo que eu gosto muito de estar com pessoas. Ainda que com a minha própria pessoa. Mas é isso. Então, primeira pergunta é o que você ama, e se você não sabe responder o que você ama, vou te dar uma dica. Tenta pensar naquilo que te dá muito prazer e que você não sente o tempo passar quando você está vivenciando aquilo, tá? Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, que é o que o mundo precisa? Paz mundial. Sim, o mundo precisa da paz mundial. E precisa de muitas coisas. Só que aqui, para não ficar uma coisa tão ampla e a gente pensar em transformação a partir da ação, coisas que a gente já falou também, eu vou trazer essa pergunta de uma outra maneira, que é o que o seu mundo precisa e melhor ainda, se a gente conseguir conduzir isso para alguma coisa factível. Então, o que o seu mundo precisa, aquilo que está à sua volta. Então, pensando em pequenos mundos, né? Então, pode ser o seu mundo do universo do profissional, pensando ali no seu trabalho, universo acadêmico, pensando ali se você é um aluno da educação básica, universidade, um curso, seja de línguas, de um curso de aprimoramento, alguma coisa que você escolheu. Então, pensando no seu mundo, pensando no relacional, nas amizades, ou no seu mundo conjugal, no seu mundo da família, o seu mundo ali, mundo mesmo, pensando naquilo que é de ordem comum. Então, por exemplo, se você mora num prédio, a sua vizinhança, as pessoas que se deparam com você, então a pessoa que você cruza muitas vezes ao longo dos dias, na semana, e que ainda que você não saiba o nome dessa pessoa, mas o que esse mundo está precisando. E pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, se você, dependendo da sua idade, você ainda mora, ou independente da idade, mas se você mora com outras pessoas, e eu vou tomar o meu exemplo. Quando eu era adolescente, morava com os meus pais, né, talvez a minha mãe ela só precisasse de duas coisas muito simples. Então, assim, claro que sentimento, amor, compaixão, tudo isso é muito importante. Não estou minimizando, mas talvez naquele momento em que eu morava com os meus pais, minha mãe ela só precisasse de um pouco de ajuda, de que os filhos dela lavassem a própria louça, estendessem a própria roupa de cama. Eu acredito que essas duas coisas com certeza teriam contribuído demais para o meu mundo naquele momento. Só que hoje, no momento de vida que eu estou, ainda que não seja algo tão de ordem prática, mas eu venho tentando implementar isso e de uma maneira racional até, consciente, lembra? Consciência, com conhecimento, eu venho percebendo que o mundo à minha volta precisa de atenção. Sim, é isso que eu percebo que o meu mundo precisa. As pessoas precisam ser olhadas nos olhos, as pessoas precisam ser escutadas, as pessoas precisam ser valorizadas. E eu venho fazendo isso de algum tempo para cá e eu percebo o quanto isso vem transformando não somente essas pessoas, mas a mim mesmo. E foi uma escolha, que é viver uma coisa que se chama tempo de qualidade. Então, se eu estou com uma pessoa e eu tento aproveitar ao máximo aquele tempo que eu estou ali, porque eu tenho certeza que tanto eu quanto a pessoa que está comigo vai se beneficiar daquele tempo de qualidade. E às vezes eu fico pouco. Sim, eu sou aquela pessoa que tem muitas coisas para fazer, conhece várias pessoas, então eu estou em vários lugares. Mas quando eu estou de verdade.
atento e é uma escuta ativa. Eu sou muito interessado. Então, às vezes, as pessoas elas falam assim, você não prestou atenção. Só que, às vezes, as pessoas elas prestam atenção de maneiras diferentes. Então, não é porque, às vezes, eu não estou olhando, eu não estou prestando atenção. Porque ou se eu não estou respondendo simultaneamente aquela conversa que eu não estou prestando atenção. Porque, às vezes, eu estou assimilando, eu estou processando, eu estou criando várias conexões, mas tudo isso eu sei. Porque, muitas vezes, eu olho para mim mesmo tentando me conhecer. Então eu percebo que é isso. De alguns anos para cá, eu venho prestando mais atenção nas pessoas, sobretudo em mim mesmo. E é isso que eu acredito que o meu mundo, que é o nosso mundo, vem precisando de atenção. Terceira pergunta, que é: o que você pode ser pago para fazer? Pergunta polêmica, porque se a gente for pensar, podemos ser pagos para fazer qualquer coisa. Sim, claro que a gente pode. Se a gente vai precisando de dinheiro, a gente vai. Claro que dentro do nosso espectro de valores, a gente não vai se submeter a qualquer coisa, né? Mas pensando em diferencial, o que você pode ser pago para fazer? Então, por exemplo, eu vou tomar de novo o meu exemplo. Eu comecei com um canalzinho, comecei a postar alguns vídeos, e eu vim pesquisando, né, algumas coisas, e eu percebi que era importante fazer as capas dos vídeos, que são as chamadas thumbnails. Só que eu eu tenho algo que é muito incrível, uma criatividade. Nossa, se existisse uma tecnologia para eu de repente projetar o que está na minha mente, assim, ó, em algum lugar, e as pessoas tiverem acesso a isso, ou por telepatia, uau, vocês iam ver que o que acontece aqui é incrível, maravilhoso. Mas entre o que acontece aqui no meu laboratório e até chegar na minha mão, que seria como eu conseguiria materializar isso daqui, é um caminho muito longo em que eu não tenho habilidade. É quase que uma habilidade assim, ó, negativa. Eu não sei desenhar, é, eu não sei compor, e até mesmo hoje com as tecnologias é muito difícil para mim. Então o que, que eu fiz? Eu recorri ao meu irmão, que certamente é a pessoa que mais vem contribuindo para mim, para esse meu projeto, que é o meu canalzinho. E ele tem um domínio, assim, ele manja muito de algumas coisas envolvendo artes digitais, então ele sabe mexer com alguns programas de edição de imagem. E eu falei, mano, você consegue me ajudar? E ele hoje não trabalha mais, ele não atua mais diretamente de uma maneira profissional com isso. Só que eu falei, cara, eu tô precisando disso. E eu até poderia aprender e fazer por mim mesmo, e talvez eu vá fazer isso, né, em algum momento. Só que ali eu precisava daquilo, de certa forma, com urgência. Eu falei, eu pago para você. E para algumas pessoas, desenhar pode ser um hobby, pode ser uma coisa que a pessoa goste ali, tem um prazer ali, mas nunca pensou em ganhar dinheiro com aquilo. Ele falou: "Não, eu faço, eu te ajudo". Eu falei: "Não, mas você vai dedicar um tempo da sua vida para fazer isso". Ele falou: "Não, mas tá tudo bem, eu gosto de fazer isso. Vai ser um prazer para mim". Mas ainda que prazeroso, percebam que ele tem uma habilidade que eu não tenho. E às vezes vocês podem ter algumas habilidades, e é isso que eu gostaria que vocês parassem e pensassem: "Meu, o que que eu sei fazer que eu ou fiz um curso, ou eu aprendi sozinho, ou eu tenho um dom para aquilo, mas é uma habilidade que nem todo mundo tem. Que habilidade que seria essa? Que você poderia se destacar. Então, pensando nisso, pensando em duas pessoas que estão pleiteando, de repente, uma vaga de emprego para trabalhar ali com edição de imagem, alguma coisa assim, entre eu e meu irmão, quem seria escolhido? Provavelmente meu irmão, porque ele já tem um know-how daquilo, né? Já tem uma gama de habilidades, ele já tem um conhecimento sobre aquilo. Então, vamos lá. O que você sabe, o que você acumulou de conhecimento ou de experiências ao longo dessa vida que não necessariamente outras pessoas também acumularam? E aí, o que você pode ser pago para fazer dentro dos seus valores, sobretudo dentro de valores socialmente acordados, né? E a última pergunta, que é:
o que você é bom em fazer. Mas tem que ser bom mesmo. Tem que ser bom daquele jeito assim que as pessoas olham e falam assim: ó, parabéns. O que é aquilo que você se destaca? E eu não estou trazendo aqui no sentido da arrogância. Não, é porque algumas pessoas, elas são realmente incríveis naquilo que elas fazem. Então eu vejo algumas pessoas, por exemplo, cantando, eu gosto de cantar. De fato, assim, todo ano eu tento comemorar meu aniversário num karaokê, porque me diverte. A gente já falou sobre diversão aqui, hein? Mas a ideia é que, assim, eu amo cantar. Mas dizer que eu canto bem? Não, eu não canto bem. Eu não sou bom nisso. E aí tem algumas coisas, né, que às vezes a gente faz, e a gente gosta, a gente se dedica, a gente às vezes até acha que é bom. Mas assim, eu vou trazer um exemplo que ele pode ser irrelevante. Mas quando eu era adolescente, eu jogava um joguinho, chamava Tibia esse joguinho, então quem é mais antigo, esse jogo ele é de 2000, dos anos 2000 ali, mas eles vêm até os dias de hoje. E eu lembro que no servidor que eu jogava, era um servidor global, ou seja, pessoas do mundo inteiro, eu jogava tanto aquilo, eu jogava com meu irmão, né? E a gente jogava tanto, 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 que no servidor que a gente jogava, eu lembro que chegava a ter, sei lá, coisa de 60 mil pessoas no servidor. Tudo bem, era só um joguinho. Mas do nosso servidor, o nosso personagem, que a gente construiu do zero, ele ficou sendo o primeiro durante assim, meses, em termos de nível, de experiência ali. E a gente chegou a abrir mais de 40 níveis do segundo. Então, assim, eu era o primeiro ali, né? Eu e meu irmão, nós éramos o primeiro, ainda que fosse só um joguinho, mas a gente era muito bom. Então, era um nome conhecido. Então, eu falava assim, ó, chamava Condrix nós. Meu, Condrix, não sei o que lá, e todo mundo reconhecia e falava, meu Deus, o Condrix, não sei. Tudo bem, a gente era no nicho ali, mas entenda que, assim, ali a gente se dedicou. E eu venho fazer, assim, muitas coisas que eu pego para fazer, não quer dizer que eu sou bom, mas eu me dedico bastante. Então, assim, o que, que você é bom? E aí, quando eu fiz essa pergunta, foi muito curioso, porque alguns alunos, eles iam falando sobre habilidades, então, por exemplo, tinha aluno que falava assim, eu não sabia, não sabia o que que era. E aí os colegas, eles apontavam do tipo, cara, mas você é muito bom jogando futebol. E aí todo mundo parava e falava, não, realmente, eu falava, e aí, gente, o menino é bom mesmo? Não, professor. Ó, ele se destaca. E é esse tipo, você ter algum reconhecimento que às vezes você, talvez pela humildade ou ingenuidade, talvez não saiba o quanto você é bom. Então, nesse momento, peça emprestado o olhar e empreste o seu ouvido para receber de maneira genuína e generosa das pessoas que estão à sua volta. E todo mundo é bom em alguma coisa. É impossível você não ser bom em nada. E não quer dizer que essa sua habilidade, esse ser bom que eu estou falando, ele vai ser, uau, eu vou então inventar a cura para uma doença a nível mundial, e não necessariamente isso, mas com certeza, de alguma maneira, isso que você faz pode contribuir para quem está à sua volta, ou servir de inspiração, e tudo bem, né? E então são essas 4 perguntas, se vocês conseguirem se aproximar de uma resposta, e lembra que isso é mutável, provavelmente você vai chegar perto do seu Ikigai, que é a sua razão de existência, a sua motivação para viver. Então vou retomar as 4 perguntas e tentar juntar no que talvez seja hoje o meu Ikigai. E assim, eu já adianto, se você curtiu tudo isso que eu trouxe para vocês, por favor, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse, deixa o like e, mais do que isso, coloca nos comentários se começar o ano ouvindo isso tudo te trouxe algumas questões para pensar. E aí eu vou mostrar então. E aí assim, eu posso, na verdade eu ia colocar tudo nesse vídeo, mas eu sei que vai ficar um pouco mais extenso, porque eu acho que eu me empolguei. Eu acho não, eu tenho certeza que eu me empolguei, porque são questões assim que quando eu me deparei com elas, eu falei, o mundo precisa saber disso. Eu sei que deve ter outras pessoas que falam sobre isso, mas não com as conexões que eu trouxe, né? E nem todo mundo vai atrás disso. Então, eu acredito que é uma maneira de eu contribuir para vocês. Vamos lá, eu vou trazer as 4 perguntas, vou responder as 4 perguntas e vou dizer por que que o Renan está louco ou por que que o Renan é louco e como que eu
E vou deixar uma questão para vocês, para a gente finalizar esse vídeo. Bora lá? Seguinte. O que você ama? E das 3 coisas que eu coloquei, música, jogos e comunicação, eu vou escolher uma, tá bom? Eu vou escolher comunicação, tá? Beleza. O que o mundo precisa? O seu mundo, no caso, o meu mundo, como eu já disse, precisa de atenção, certo? O que você pode ser pago para fazer? E eu coloquei aqui, e eu posso ser pago para fazer muitas coisas, gente. Porque eu acredito que, e aí na verdade, já ia antecipar outra resposta, mas assim, de tudo, até sobretudo pensando na minha formação de ensino superior e de experiência profissional, certamente uma das coisas que eu posso fazer, e eu já sou, já recebo para isso, eu posso ser pago para ensinar. E eu percebo que eu tenho uma habilidade de ensinar que é diferenciada. E eu digo isso em vários aspectos. Então, não somente em matemática. Mas eu acredito que essa coisa de ensinar, que é o sobre ser professor, eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, o que eu entendo por ser professor, mas é a habilidade de ensinar, e isso é qualquer coisa. Então, eu posso ser pago para ensinar. Tenho certeza. Assim. Se eu pegar, eu vou fazer ali uma sequência didática, uma condução, eu vou dar uma condução que eu vou conseguir ensinar as pessoas. Mas é claro que o lance do ensino tem um outro lado, né? Porque ensinar é alguém que ensina algo a alguém. Então é uma tríade. E se a outra pessoa não está disposta a aprender, então é isso. Mas o ensinar eu garanto. E a última pergunta que é: o que você é bom em fazer? Mas você tem que ser bom mesmo. E no meu caso, eu longe de qualquer prepotência, tá bom, gente? Mas eu acredito que isso vem de algo que existiu durante bastante tempo e hoje eu venho transformando isso, eu venho ressignificando isso. E eu vou trazer que é a ideia da resiliência. Então, se você não sabe o que é resiliência, resiliência de alguma maneira é quase que uma persistência, uma insistência, mas de alguma maneira carregado ali de uma certa dificuldade, quase que uma luta ali travada. Então, é você ter uma fortitude, você permanecer acreditando que aquilo vale a pena e se dedicar àquilo. Então, certamente eu vou trazer a resiliência que está conectado, né? Pensando em que eu sou bom em fazer. Eu sou muito dedicado. Nossa, como eu sou dedicado às coisas que eu me proponho a fazer. Então, assim, eu sou muito intenso. E todas as pessoas que me conhecem um pouco mais, como o Renan Pessoa mesmo, fala assim: Renan, você é muito intenso. Então é isso. Né, quando eu falei do joguinho aí, eu abri 40 níveis de dificuldade. Atualmente, né, durante a pandemia, eu comecei a jogar um outro joguinho que eu gostava muito e eu fiquei entre os 10 melhores do Brasil dentro com o meu personagem. Eu comecei a fazer outra coisa pensando no forró. Nossa, eu me dedicava ao ponto de, quase que 24 horas por semana, de 7 dias na semana, era só forró. E assim, quando eu nadava tanto a ponto de fazer 5 dias de aula na semana, a ponto de eu desenvolver um problema no meu ombro. Então eu sou essa pessoa intensa e dedicada, porque eu vou querer um resultado. E eu penso, né? Para mim funciona isso. E talvez para as outras pessoas não. Mas eu funciono da seguinte maneira: se eu vou me propor a fazer alguma coisa, que seja bem feito, porque certamente os resultados virão. Então, sim, eu sou uma pessoa resiliente. E essa resiliência, ela vem de uma insegurança lá atrás. Então, quando eu era aluno, eu tinha muita segurança do tipo, eu não vou conseguir bem nessa prova. Então, o que eu fazia? Eu me dedicava, estudava. Até chegar um momento que eu falava, bom, acho que agora eu estou preparado. E o fato dessa insegurança, esse medo de errar, esse medo de falhar, eu desenvolvi essa estratégia de me dedicar bastante, até que uma hora o resultado vem, de tanto que eu vou me dedicar. Claro que outras pessoas podem conduzir essa insegurança como algo que vai travar, vai afastar, e a gente já falou sobre isso, sobre não resolver o problema, mas a delegar o problema ou simplesmente anular o problema como se ele não existisse. Então eu sou uma pessoa intensa. E daí, conectando tudo isso, eu vou trazer uma última pergunta que é: o que você gostaria de deixar de legado para o mundo? Então, juntando tudo isso que eu trouxe, respondendo essas 4 perguntas, o Renan está maluco, sim, e eu sou muito intenso. Só que eu acredito que o meu legado vai ser juntar, né, unir todas essas competências, todas essas aprendizagens que eu tive ao longo da minha vida, tudo isso que eu me dediquei, e eu acredito de fato que talvez esse seja o meu grande legado que eu vou deixar para esse mundão que é histórico
né? Somos seres históricos, somos seres temporais. Então, durante a minha linha de vida, então, existia um mundo antes de mim, vai existir um mundo depois de mim, mas com tecnologia e essa internet, eu pretendo deixar um legado aí para esse mundão, que é me comunicar com as pessoas, ensinar, e ensinar de uma maneira que eu acredito que, de fato, eu estou prestando atenção nos detalhes, tentando trazer para elas uma maneira de contribuir. E eu vou ser persistente. Então, se eu estou, ou se o Renan está maluco, e em menos de 3 meses ele está com mais de 100 vídeos, eu não quero diminuir o ritmo, porque eu senti um chamado. E esse talvez seja o meu Ikigai, poder contribuir para além da minha profissão, uma coisa que tem me dado prazer, uma coisa que tem sido uma satisfação plena, e saber que de alguma maneira eu estou contribuindo para esse mundão. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, coloca aí. E se você pensou em várias coisas, coloca aí. Se você quiser responder essas perguntas também, coloca aí nos comentários. E se você quiser um segundo vídeo em que eu falo mais sobre Ikigai, porque eu tenho bastante coisa para falar, várias conexões, talvez até de maneira mais objetiva para contribuir para vocês chegarem no Ikigai de vocês, coloca aí também. Gente, eu espero que vocês tenham um bom ano, que vocês tenham uma boa vida. Foi um prazer até agora, até esse pouco mais de 100 vídeos, eu espero que sejam muito mais vídeos para vocês, mas para além dos vídeos, eu espero que sejam momentos de aprendizagem, momentos que vocês se sintam acolhidos, porque cada vez que eu escuto alguém falando, nossa, que legal, você está fazendo isso, nossa, parabéns, vocês não sabem como é gratificante isso. Eu tô quase me emocionando, eu vou chegando ao final desse vídeo, porque é isso, galera. Vejo vocês ao longo de muitos vídeos nesse canal e eu espero que vocês encontrem o Ikigai de vocês. Um grande abraço, um grande beijo e é isso. Eu vou finalizar. Tchau, tchau!